Começa agora Big Graça na Estrada. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos começando o terceiro programa da série Big Graça na Estrada. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bom, pessoal, essa semana nós estivemos na Igreja Batista Vida Nova, lá na Vila Prudente, fomos muito bem recebidos, glorificamos a Deus junto com os irmãos lá, um momento muito agradável, e daqui a pouco você vai ter mais detalhes aí sobre o que rolou, sobre como é que foi o evento. Foi uma noite muito importante para nós e daqui a pouco você vai ficar por dentro aí de tudo que aconteceu. Daqui a pouco também o quadro sobre a leitura anual da Bíblia que nós estamos fazendo no nosso blog www.biggraça.com. Vamos abordar o tema O Peso do Pecado, vendo aí um texto de Gênesis. E hoje no Baú da Big Graça você vai ouvir Vitorino Silva com a canção Meu Tributo. Fique ligado! Vamos de música agora, vamos tocar a segunda faixa do nosso CD. A música se chama Estrada Bloqueada. Foi composta e cantada pelo meu amigo Daniel, que está aqui. Daniel, fale aí um pouquinho sobre essa música, um pouquinho sobre a inspiração para ela, um pouco sobre detalhes aí da gravação, participações. O que você quer falar sobre Estrada Bloqueada? Eu vou contar tudo, mas eu vou contar tudo mesmo, Nilson. Essa canção ela foi escrita depois de uma exposição sobre Mateus 11:28 na Escola Bíblica Dominical. Eu refletia sobre a exposição de Mateus 11:28 e as experiências na estrada. Eu gosto bastante de viajar em família, pegar estradas. Tudo que tem na estrada veio à minha mente: retorno, placa, abismos, precipícios. E daí veio essa mensagem, como a nossa vida também. Escutem aí, Estrada Bloqueada. Estrada bloqueada, sem pista lateral, paisagem escurecida, só ribanceiras, nenhuma saída ou atalho pra onde eu vou. Solidão amiga, parceira e companhia, com um pé no fundo, só melancolia. É o rumo sem volta, me soltar pra onde eu vou. Existe um retorno ali, não é contramão. Uma ponte, uma placa, uma cruz que diz parada obrigatória pra que quer seguir pra vida. Coloque aqui todas tuas bagagens, os pesos da alma, tuas frustrações. Vou trocar tudo isso pela minha paz. amiga, parceira e companhia, com um pé no fundo,
só melancolia. É um rumo sem volta, me soltar pra onde eu vou. Existe um retorno ali, não é contramão. Uma ponte, uma placa, uma cruz que diz parada obrigatória pra quem quer seguir pra vida. Coloque aqui todas tuas bagagens, os pesos da alma, tuas frustrações. Vou trocar tudo isso pela minha paz. Coloque aqui todas tuas bagagens, os pesos da alma, tuas frustrações. Vão trocar tudo isso pela minha paz. Vão trocar tudo isso pela minha eu sou Jesus. Big Graça na estrada. Isso aí, Big Graça na estrada, música Estrada Bloqueada. E agora o Daniel vai contar aí pra gente o que a gente andou fazendo pela estrada fora esta semana, hein? E agora você vai descobrir por onde nós estivemos nessa última semana. E de antemão, um grande abraço ao pastor Carlos. Você que acompanha o nosso canal no YouTube vai entender a piada. Pastor Carlos e não Cláudio, um grande abraço. Janete, que já é ouvinte aqui da Rádio Sola Feed, Deus te abençoe. E eu vou contar um detalhe, nós fomos convidados a estar aí na Igreja Batista porque ela nos ouviu aqui na Rádio Sola Feed. Então que Deus te abençoe e confira aí. Muito bem, pessoal, nós estamos hoje na Igreja Batista Vida Nova, aqui na Vila Prudente. Vamos falar aqui com o pastor Carlos. Primeiramente, muito obrigado por receber a gente aqui na igreja, pastor. Que isso, o agradecimento é nosso, por Deus ter nos trazido aqui, poder colaborar conosco. E isso só é motivo de alegria para o nosso coração, principalmente pelo testemunho que vocês deram aí da obra que Deus tem feito através do ministério de vocês, da banda, né? E que Deus continue abençoando, usando vocês aí de uma forma poderosa. Para nós que gostamos desse ritmo, né? É até um pouquinho difícil falar, somos suspeitos para falar, né? Porque alegra ainda mais o nosso coração. E foi muito importante aí ver a igreja sendo conduzida com alguns temas de salmo, que foi como você colocou durante a ministração. Nem todos às vezes guardam o texto, mas pela canção vai ficar mais fácil de registrar, né? Então agradecer ao Senhor, né, pela presença de vocês aqui. Amém. Queria só que o senhor desse uma resumida para o pessoal que está ouvindo a gente na Rádio Sola Feed. O propósito da ministração no dia de hoje foi despertar o nosso coração para a necessidade de nós vivermos verdadeiramente uma vida da prática do amor, né? Porque o Senhor manifestou o seu amor por cada um de nós, quando nós, sendo inimigos de Deus, e a Bíblia isso declara, Ele ali se entregou por cada um de nós. E o que Ele pede para nós é simplesmente praticarmos o amor. O fato é que nos dias de hoje, a prática da Bíblia tem sido deixada de lado. A gente lê, estuda, mas não pratica. Quando a vida cristã é uma vida de prática, colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensina. Resumindo, é isso aí, né, meu querido? E espero que Deus tenha edificado as nossas vidas através dessa palavra. Falou bastante comigo, né, no dia de hoje. E agora colocar em prática. Falando um pouquinho sobre a igreja, desde quando essa igreja é uma igreja histórica aqui na região? Sim.
A Igreja Batista Vida Nova, ela foi fundada em 1932 pelos imigrantes russos que aqui chegaram e, sentindo a necessidade de congregar, fundaram essa igreja, né? Começou de uma forma bastante modesta, bastante humilde, e hoje nós estamos aqui num ponto bastante estratégico, muito bom. Hoje a igreja, falando de uma forma visível materialmente, ela é bem visível para todo mundo que passa, mas o mais importante é o nosso trabalho aqui, né, de evangelismo. E o pessoal aqui também tem uma tradição muito grande pela música. Legal. As fotos históricas aí nos mostram grandes corais, grandes bandas. Eles tinham uma orquestra com sanfona, né? Com bastante sanfona, 4, 5 sanfonas. Tinha orquestra com metais. Nós vemos nas fotos. Então tem muita tradição. Legal. E nós estamos buscando resgatar isso aqui para a igreja, né? Pedindo aí que Deus nos fortaleça, nos ajude, porque os músicos também estão meio escassos no meio do povo de Deus, pelo menos aqui na Vida Nova. Então, se você que está sem igreja, é um bom músico, procurando uma igreja onde congregar, vem aqui, fale conosco, nós vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, e de repente é uma oportunidade aí de, né, nós louvarmos ao Senhor junto, né? Aí você pôde conferir então a nossa participação lá na Igreja Batista Vida Nova, na Vila Formosa. Está registrado. Vamos em frente. Acompanhe a leitura tríplice da Bíblia em www.biggraça.com. Nós vamos para o quadro agora da leitura tríplice da Bíblia. Você que ainda não iniciou a leitura, convido você a começar agora mesmo, hoje, acessando ao nosso blog, que é o www.biggraça.com. Lá você vai ter todas as instruções e vai ter diariamente conteúdos atualizados para lhe auxiliar nessa leitura. E vamos agora com você, Nilson. Fala conosco, qual a tua reflexão, qual foi a leitura que te chamou mais atenção? Isso, Daniel. Essa semana eu quero destacar a leitura de Gênesis, você que tem acompanhado aí conosco. O capítulo 50 é o último capítulo de Gênesis. Você sabe que a história de José é cheia de altos e baixos, né? Você que acompanhou com a gente a leitura, ou você que já conhecia a história, ou você, igual a minha avó que assiste pelo Netflix, José do Egito, é? Você sabe que quando ainda José era muito jovem, seus irmãos aprontaram aquela lá com ele, né? Por inveja, por ciúmes, por ele ser o filho preferido de Jacó, venderam ele como escravo para o Egito. E aí, claro, resumindo a história, você sabe que ele serviu na casa de Potifar, era um excelente servo, mas depois, por uma falsa acusação, ele foi preso. Depois o faraó ficou sabendo que ele era muito bom em interpretar sonhos. Ele foi levado à presença do faraó, que tinha tido um sonho estranho. Ele interpretou o sonho do faraó e, através daquela interpretação, faraó fez dele governador do Egito. E depois, mais no final da história, ele se reencontra com os seus irmãos. Os irmãos ficam, de uma certa forma, constrangidos quando perceberam que ele tinha se transformado no governador do Egito. Então José explica para os irmãos, muito emocionado, abraça cada um deles e explica que toda aquela situação que foi criada desde o momento que ele foi vendido como escravo para o Egito, tudo aquilo foi obra de Deus para que ele se tornasse o governador e que com isso evitasse que o próprio povo de Jacó fosse morto pela fome que viria. Isso é mais ou menos um resumo aí de toda a história de José. Tudo para chegar nesse ponto aqui. José já tinha se reencontrado com seus irmãos, já tinha explicado qual foi o plano de Deus em toda essa história, já tinha demonstrado toda a sua generosidade, deu terras para sua família no Egito, os melhores pastos, a melhor terra. E eu quero chamar a atenção aqui para consequências do pecado na vida do pecador. Quando o pai Jacó morre, os filhos ficam apreensivos. Eles pensam, bom, agora que o pai morreu, então é agora que José vai querer se vingar da gente, por todo aquele sofrimento que a gente causou para ele anos atrás, décadas atrás. Quanta coisa já tinha acontecido na vida de todos ali. Mas o peso do pecado ficou aquele peso na consciência, né? Provavelmente nunca mais
como se diz, né? Nunca mais deitaram tranquilos a cabeça no travesseiro, né? Sempre ficou aquela sombra daquela maldade que eles fizeram com o irmão, não só com o irmão, principalmente com o pai, que sofreu tanto pensando que José na ocasião teria morrido. Então esse peso desse pecado acompanhou eles por toda a vida. E quando José percebeu essa aflição dos irmãos, ele tornou a explicar. Falou, não, gente, era plano de Deus, desde o começo era plano de Deus, eu teria que vir para o Egito naquela situação para me tornar o que eu me tornei. Isso era uma coisa que ele já tinha explicado para os irmãos, né? Ele já tinha deixado bem claro que, não, tá tudo bem, é isso mesmo, foi feita a vontade de Deus, mas o peso continuou com os irmãos durante todo esse tempo, durante toda a vida deles. Então a reflexão é essa, o pecado está presente na nossa vida, aliás, o pecado está logo ali, nós temos consciência de que o ser humano, ele sempre vai pender para o lado do pecado. Quando o ser humano se volta para Deus, é uma coisa que é contrária à sua vontade, é como nadar contra a correnteza. Para pecar, você não precisa fazer esforço nenhum, você relaxa e a correnteza te leva em direção ao pecado. Agora, quando você se volta para Deus, aí requer um esforço, né? Aí é como nadar realmente contra a correnteza. E isso é uma luta diária que eu tenho, que você como cristão também tem, mas que a gente tenha esse exemplo aí, que uma vez o pecado consumado, muitas vezes é uma coisa que vai te aprisionar para o resto da vida, pela sua consciência, pela sua lembrança. Claro, nós cremos no perdão de Deus, nós cremos que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, mas que fique essa reflexão, esse exemplo aí da história de José e de seus irmãos, e que você, que está em pé, cuide para não cair. Foi essa então a reflexão de hoje do quadro da leitura tríplice da Bíblia. Não deixe de acompanhar. Acompanhe a leitura tríplice da Bíblia em www.biggraça.com. E agora chegou a hora de tirar o mofo, é o cheiro de naftalina. Vamos ao baú. Baú Big Graça, baú Big Graça, baú Big Graça. Este é o baú da Big Graça. E nós vamos ouvir agora a canção Meu Tributo com Vitorino Silva. E eu quero falar um pouquinho sobre Vitorino Silva, que teve uma vida bem triste, com problemas na infância, com dificuldades na família. E ele foi captado pela graça de Jesus, ele foi alcançado pelo amor de Deus. Em meados de 43 ele lança seu primeiro compacto, mas essa canção, certamente, ao rosto da Big Graça, é uma linda canção. Que mesmo tendo toda a vida triste, com problemas, mas alcançado pela graça, ele escreve como agradecer o que o Senhor fez por mim. Ouça essa canção e vibre ao som de Vitorino Silva. Como agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. Adeus, seja a glória. Adeus, seja a glória. Adeus, seja
levantou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Chegamos ao final do terceiro programa, Big Graça na Estrada. E semana que vem nós estaremos juntos, nesse mesmo horário, né? Toda quinta-feira às 10 da manhã. Reapresentação às 18h30 pela Rádio Sola Fide. E eu convido você, a Big Graça convida você a continuar com a gente aí nas redes sociais durante a semana, nos apoiando no evangelismo, nos apoiando com a sua curtida, com o seu compartilhamento dos vídeos, das mensagens que nós postamos e continuando com a gente também em oração. Continue orando pela Big Graça, precisamos muito da sua oração, precisamos muito do seu apoio. Um abraço e até semana que vem, pessoal. Boa semana! Você está na Rádio Sola Fide, uma rádio com músicas, reflexões e pregações que anunciam o Evangelho de Cristo Jesus.